Fala aí, galera. Muito boa noite. Ah, é boa noite, né? 6 horas já é noite, então muito boa noite. A gente está aqui para nossa primeira aula de conteúdo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia. Eu inicio pela Grécia porque é importante e é um tema que cai muito, todo ano sempre cai, pelo menos uma questão falando sobre Grécia, então é importante vocês saberem alguns processos que envolvem a Grécia. E aí, hoje a gente fala de Grécia, semana que vem a gente fala de Roma, mas já entrando Roma e pincelando também a questão do feudalismo, que é muito importante para a gente entender a Idade Média, a baixa e a alta. Então, semana que vem, vocês já sabem que a gente trata sobre Roma e feudalismo, certo? Bom, mas antes de eu iniciar propriamente a aula, e hoje eu preciso que vocês estejam atentos, porque a gente não tem slide, hoje vocês precisam mesmo anotar para o vídeo, anota, para o vídeo, anota, porque tem muito conteúdo legal para a gente pensar. Antes disso, eu preciso falar que tem lista de exercício no Classroom. Tem pouca gente no Classroom. Você que é aluno do pré-vestibular, que está inscrito, você precisa acessar o Classroom. Você precisa estar no Classroom. Por quê? O Classroom é onde vocês têm acesso à lista de exercício, é onde vocês têm acesso ao material que eu estou passando aqui, tá? Os meus esboços das aulas, eles vão para o Classroom. Então, você precisa estar no Classroom para ter acesso a esse material, porque é basicamente o que a gente trabalha na aula. Fora disso, dessa questão de material, é por lá que a gente tem um contato melhor. Semana passada eu forneci um e-mail para vocês e eu disse que o Classroom também é essa nossa forma de diálogo, tá? Quem está no Classroom viu que tem um teste diagnóstico lá, que correspondia à nossa primeira aula, a esse primeiro encontro, o encontro da semana passada. E eu preciso dizer que eu gostei dos resultados. Eu não vou divulgar esses resultados. Esses resultados é somente para mim, como professor de vocês, para analisar vocês, analisar que nível de conhecimento vocês estão. E eu gostei muito, o resultado de vocês foi bom, tá? Dos que fizeram. Mas tem algumas pessoas que eu vou ter um pouquinho mais de atenção e por conta delas eu vou caminhar um pouquinho mais com tranquilidade. E então nossas aulas não vão ser de tanto conteúdo, não vão gritar em conteúdo por conta dessas pessoas, porque elas precisam também estar acompanhando da mesma qualidade que todos, certo? Bom, vamos lá. Começando então a falar sobre a Grécia. A gente precisa entender que quando a gente fala de Grécia, a gente não está falando de um país. Não, a Grécia não é um país. A Grécia é um conjunto de cidades. A Grécia é um conjunto de povos. Quando a gente fala sobre o povo grego, o povo da Grécia, a Grécia é uma região geográfica, nós estamos falando de um povo com uma cultura única, com um panteão de deuses únicos. Atenas, a gente tem Zeus, Apolo, e por aí vai, são muitos deuses. Mas a gente também está falando de um período da história onde a gente precisa ter uma certa atenção.
pois é um período histórico decisivo para tudo. A Grécia influencia todos os sistemas que vêm após ela. A filosofia surge lá. A Sócrates era um grego, né? E Sócrates amava a Grécia, amava aquele povo, né? A gente também está falando de um período em que a gente tem a narração, né? E muito do que a gente conhece hoje da Grécia parte daí, de um livro que está em algum lugar aqui na minha biblioteca. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui, ó, não sei se vocês vão ver. A Odisseia de Homero, tá? A gente tem a Odisseia de Homero, mas a gente tem a Ilíada também, que são dois livros basilares para entender Grécia, para entender essa cultura e esse povo. Recomendo muito vocês lerem, real mesmo. Não quero ler o livro porque o livro é grosso. O livro é grosso, grossinho, gente, mas é maravilhoso. É muito bom, muito bom. Não quero ler nem Odisseia, nem a Ilíada. Cara, sabe, eu vou te indicar 2 filmes no Classroom, certo? Acesse o Classroom que tem 2 dicas de filmes lá para vocês assistirem. E tem também uma dica de uma versão mais tranquila da história de Homero. E essa eu posso falar aqui tranquilamente, que é a história de Homero para crianças, que é uma adaptação do livro. E é muito legal também, vale a pena também se você quer uma leitura rápida e mais tranquila, mais fácil de entender. Certo? Então, a gente já entende que a Grécia não é um país, não é um povo, não é uma cidade, não se enquadra nesse conceito de cidade, mas se enquadra numa série de costumes, numa série de forma de ser. O ser grego é mais um estilo de vida, é mais um jeito do que um povo específico. E quando a gente fala da Grécia em si, a gente também precisa lembrar que, e aí é um dado geográfico, que a gente está falando da Península do Peloponeso, a Lacedômia, a gente está falando de Esparta, tá? E a gente está falando... Perdão. Envolve também. Mas a gente está falando os micenas, os argos e por aí vai. A partir de cerca de 2000 a.C., que ocorre uma invasão, que é a invasão dos indo-europeus, que eles são assim considerados como os primeiros aqueus. E eles se tornam sedentários. Antes o povo era o nômade, lembra disso? Viviam do que a terra dava e do que caçavam. Então, acabou a caça, não tem mais caça, acabou o tempo de colheita, é hora de pegar a nossa tenda, desmontar e ir embora. Era assim que o povo vivia. Mas a partir desse momento, a partir dos aqueus de 2000 a.C., a gente tem esse momento na história, esse momento em que o povo começa a ser sedentário no sentido de ficar em um único lugar e construir ali cidades, sempre perto de rios, tá? Ocupando assim terras. Assim a gente tem a formação dos primeiros povos gregos, dos primeiros da Grécia, formação da Grécia. É assim que é feito, né? E aí, falando especificamente de um dos povos, eu vou falar de 2 deles, né? O primeiro são os que é Esparta, os espartanos. E aí sim, a Esparta é localizada
na península do Peloponeso, mais precisamente na Lacedônia, e os espartanos. Esparta é um povo que está em um lugar de terras férteis, tá? É um povo que é povoado pelos dórios, e eles são militares, tá? E uma das características deles é o militarismo. E aí, a formação espartana fixa bem isso. Vou falar bem lentamente, isso é importante. O que os espartanos são especialistas? Em formar soldados. O espartano, ele é especialista em formar soldados, tá? A formação do espartano era formada por um homem era formada por o homem se tornar um bom soldado. E a gente vai ver que realmente é em Esparta que a gente tem os melhores guerreiros. É tanto que Esparta, durante muito tempo, é um lugar onde é um povo invencível durante muitos anos, tá? E aí entra a primeira dica de filme lá do Classroom, e vocês com certeza já devem ter sacado qual filme é. Mas eu recomendo ele. Eu recomendo muito. Então assistam. Bom, e aí, esses são os espartanos. Os espartanos é um povo que vive em um lugar de terras férteis, mas é um povo que é especialista na arte da guerra, especialista em formar bons soldados. O homem espartano, ele era capacitado para ser um homem, mas antes de ser um homem, para ser um soldado. Saca? Aquele papo, aquela piada que eu não gosto, mas que tem. Você é um homem ou um rato? Com o espartano era, você é um homem ou um soldado? E ele falaria, sou um soldado. Esse é o primeiro, e o segundo é o povo de Atenas, os atenienses. Atenas está localizada na Ática, uma região de poucas áreas férteis, o que acaba concretizando, tá? O que acaba concentrando elas nas mãos de uma elite. Logo, os atenienses, eles são um povo que tem uma grande diferença uma grande diferença dos espartanos. Esparta tem terras férteis, em Atenas não. Atenas não tem terra fértil, tá? Bom, os atenienses, eles eram um povo formado pela aristocracia. Opa! É um povo de aristocratas. Em Atenas, as classes sociais, elas eram muito bem divididas, eram muito mais divididas. E além dos europátrios, que era esse povo de uma classe mais abastada, havia também os gregóis, que eram pequenos agricultores. Os tetas, que eram a classe mais marginalizada, e também os demiurgos, que eram os artesãos, os trabalhadores da cidade, e os métecos, que eram os estrangeiros e os escravos. A política, desde o início em Atenas, era uma monarquia hereditária. Porém, e o rei era o chefe do exército, o juiz, o sacerdote, e ele tinha os conselheiros e tudo mais. E era assim que funcionava, né? E, contudo, surge o Arcontato, que passou a governar com o apoio do conselho
formando-se um regime oligárquico. Tá? Nesse tempo, uma série de crises acontece, e entre elas, as terras enriquecidas dos comerciantes marítimos e tudo mais, tem problemas nelas, e, enfim, problemas na questão com Atenas e tal. E essas crises elas levam a uma reforma, que são as reformas de Drácon, que não deram efeitos, tá? Mas elas só vão dar certo com Solon, que ele mexe na economia, na sociedade e na política. E então assim funciona. E aí ele faz uma abertura que daria para o conceito da democracia grega, que é o caráter do povo escolher os seus líderes. Os atenienses, eles, nesse momento, essas reformas eram muito populares, eles são exilados. E eles caem na tirania de Pisístrato e de seus filhos, Hipias e Parco. E todos eles tinham também o apoio do povo. Mas foi somente com Clistenses que a democracia, de fato, é implantada da forma que a gente conhece, tá? Sendo direta, onde os cidadãos tinham direito ao voto, onde eles sentavam para debater as leis, onde, claro, era restrito para mulheres, para menores de idade, para estrangeiros, para escravos, mas começa aí o princípio da democracia. Quando começa o princípio da democracia? Quando, no meio das crises de Atenas, acontece as reformas de Dracon. Nessas reformas, nós temos o princípio da democracia sendo posto em xeque, sendo posto para ser executado, sendo elaborado, e quando ele é posto em prática, a população passa a exercer o voto direto. Os homens passam a exercer o voto direto, certo? E aí, para a gente ter um controle administrativo, um controle de administradores, né, foi feito o ostracismo, que é uma espécie de exílio de 10 anos para os maus políticos e administradores, onde eles eram banidos das cidades durante esse período, porém, eles não perdiam os seus bens. Melhor do que hoje. Eu acho que a gente poderia voltar com essa questão hoje. Bom, só uma dica. Atenas se notabilizou pela sua arquitetura. Então, em que Atenas se notabiliza? Que ela vira uma notável, uma cidade exemplo, uma cidade modelo na arquitetura, as acrópolis, nos teatros, nas esculturas e na filosofia. Sócrates ele amava Atenas a ponto de morrer por ela. O Sócrates ele tem, né, o seu último livro que conta da sua morte, e se eu não me engano é a República, mas eu posso estar errado, que eu também aconselho a lerem. E eu acredito que esteja lá no Classroom também. Só não deixo o professor de filosofia saber disso. Mas a gente tem esse movimento acontecendo. Sócrates ele ama Atenas. E eu tive um professor que ele falava o seguinte: Sócrates ele tinha algo parecido com Jesus. E é o seguinte: Sócrates amava Atenas e morreu em Atenas. Morreu porque se negou a sair de Atenas. Jesus amava Jerusalém. E ele tem como Jerusalém a última cidade a qual ele adentra. E aí, isso é interessante só para a gente pensar. Mas vamos lá. Bom, a gente tem duas guerras importantíssimas acontecendo, tá? Duas guerras que acontecem na Grécia e são duas guerras muito decisivas para a gente.
Foca em mim. Foca em mim. A primeira... E que guerras são essas? Tá? E aí... São as guerras do Peloponeso. O que são as guerras do Peloponeso? As guerras do Peloponeso são duas guerras divididas em duas partes, perdão, e elas são guerras dentro do povo grego, mas são guerras de dominação também. E a gente tem um filme. E aqui entra a minha segunda dica de filme. Está envolto na Guerra do Peloponeso. Bom, o que foi a Primeira Guerra? A primeira parte dessa guerra. A primeira parte da guerra foi como se fosse uma primeira diáspora. Acontece a partir da primeira diáspora. Quando os gregos eles vão dominar as costas da Jônia, na Ásia Menor, que seria a atual Turquia. E, ao se expandirem para o Oriente, eles deram de frente com o expansionismo do Império Persa, que queria cobrar tributos dos cidadãos das colônias gregas. Ou seja, a primeira guerra ela acontece entre os gregos e os persas. É guerra entre gregos e persas. A famosa guerra entre gregos e persas. Mas é uma guerra de expansão territorial, expansão de domínio. E essa é a primeira guerra, a primeira parte da Guerra do Peloponeso. E essa situação ela começou, e claro, isso provoca uma desgraça geral, tá? E sobre a liderança de Atenas, óbvio, porque os atenienses eram especialistas na guerra. Eles tinham a liderança, mas eles também tinham Mileto, que se levanta contra Dário. E quer se ligar sobre Dário, sobre essa história também? Livro de Daniel. A Bíblia relata sobre o reinado do rei Dário e sobre a dominação pelos persas. No livro de Daniel, eu não vou me lembrar o capítulo, mas no livro de Daniel fala da queda do rei Dário e da conquista do povo persa, né? Essa questão da conquista do povo persa com o reinado, conquista o reinado de Nabucodonosor, que agora fugiu o nome de qual reinado era, né? Bom, mas Dário ele pede rendição, tá? Rendição dos gregos, para que não houvesse uma invasão. Mas como isso não foi possível, ele parte para invadir a Grécia. E assim ele consegue com êxitos iniciais, mas devido à desilusão das cidades-estados gregas, que é um outro conceito muito importante das cidades-estados, isso começa a ruir. Esse projeto de dominação dos gregos começa a ruir, né? Bom, a situação ela se reverte com as vitórias de Atenas em Maratona e Salamina, onde depois foi incentivada a criação da Liga de Delos, para que fossem pagos os tesouros, os tributos da dita ilha para financiar uma nova defesa contra os persas. E aí, quando o tesouro ele é transferido para Atenas, isso gera protestos que acabam por começar uma luta fratricida, uma luta entre os dois povos, entre as duas cidades, né? Entre as cidades-estados gregos. Assim termina a Primeira Guerra do Peloponeso, primeira parte da guerra, e entra a segunda parte da guerra. Bom, os atenienses, nessa segunda parte, eles tinham ficado como donos de todo o império, E eles dominavam uma grande extensão de terras. Isso provoca inveja, uma inveja muito excessiva por parte dos atenienses.
E aí, assim, a gente tem conflitos entre Atenas e Espartas. Por Esparta! E aí esse confronto, ele dura cerca de 27 anos, onde a derrota foi dos atenienses, tá? Que eles caem sobre o domínio dos espartanos, que pegam o gosto pelo luxo e pelo dinheiro, e assim eles acabam perdendo todo o território conquistado pelos persas, conquistado para os persas. E aí a guerra acaba por enfraquecer, né, os gregos, facilitando assim a invasão por parte dos macedônios. E cara, só para a gente entender uma parada que é importante e não tem como não deixar de falar, que é o seguinte, mano. Eu falei aqui de algumas coisas que são até legais da gente pensar, importantes da gente pensar, tá? Deixa eu só achar aqui. Mas a política grega, tá? É um modelo político que a gente tem hoje. Então, assim, é legal a gente prestar atenção nisso tudo e como acontece a queda deles, saca? Eles caem por disputas entre si. Eles caem por questão do olhar a grama verde do vizinho. A primeira guerra, Médici, ou Guerra do Peloponeso, ela é uma guerra que acontece por motivos de expansão territorial. A segunda, por disputas internas, e que geram o fim da Grécia, o fim do povo grego. Mas a gente também não pode falar que a democracia grega ela continua a resistir durante muitos anos. E aí, galera, eu quero partir agora para um outro momento com vocês, onde a gente vai resolver uma questão, tá? E uma questão bem fácil, eu vou botar ela aqui na tela, só um instante. Só um instante, só um instante. Agora sim, essa é uma questão bem tranquila, tá? Uma questão de 1996, o ano que eu nasci. Então, é uma questão bem de boa mesmo, só para gente se ligar mais ou menos como são as questões de provas, as questões do Enem e por aí vai. Bom, essa questão vai dizer o seguinte: conta a história que, com a ajuda de Atena,
Epeu construiu um grande cavalo de madeira onde escondeu guerreiros. Ulisses ardilosamente introduziu-a em Troia para que os guerreiros a saqueassem. Em sua obra, agora a gente presta atenção. Lemos a referência, agora prestamos atenção. Em sua obra, o autor transformou a luta pelo combate do Estreito de Dardaneles, tá? Helesponto, num conflito envolvendo deuses e heróis. Tá, mas o que ele me quer? O que ele quer que eu saiba? Até então, só disse coisas que são óbvias. Ou não. Só me deu informações. Tá? A obra, a obra e o respectivo autor são. Opa, agora tem a questão. Que obra é essa que ele está falando? Que obra é essa que ele está citando? A República de Platão? A gente está falando de Platão nessa questão? Não, não estamos falando de Platão. Não apareceu em nenhum momento Platão aqui. A gente está falando de Edipo Rei, que é uma peça teatral de Sófocles. Não, não estamos falando de Edipo. Édipo. A gente está falando da Ilíada? Ilíada de Homero? Não sei. Não sei. Não sei. Será? Não, não estamos falando da Ilíada. Também não é da Ilíada que nós estamos falando. A gente está falando dos 7 contra Tebas, que é de Esquilo, uma peça dele. Também não estamos falando dessa. Opa, tem algo interessante aqui e é o óbvio. A história da Guerra do Peloponeso. Mas como eu confirmo se eu estou falando da história da Guerra do Peloponeso? Volta lá no textinho da questão. Conta a história com a ajuda de Atenas, Epeu construiu um grande cavalo de madeira, onde escondeu guerreiros. Ulisses escondeu guerreiros. Então a gente está falando de uma guerra, certo? Ulisses ardilosamente introduziu em Troia para que os guerreiros a saqueassem. Guerra. Qual é a guerra que eu sei que aconteceu na Grécia? A Guerra do Peloponeso. Então a resposta é a letra E, certo? Saca como é o ritmo? Como ela é bem sutil e como a gente precisa estar bem atento com ela? As questões de provas são muito assim, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento nelas. Galera, a gente vai encerrar por aqui. Tem lá no Classroom a lista de exercício, indicação de 2 filmes. Eu acredito que tem um livro lá também. Acho que eu consigo botar o livro lá. Tá? Então, é isso, gente. Boa semana. Semana que vem a gente vai tratar sobre Roma. E tratando de Roma, a gente também vai abordar sobre a queda, né? Esse início, a gente fala de Roma, o início do cristianismo, todo aquele movimento que é importante para a gente entender, e a gente pincela também o feudalismo, tá? Valeu, até o próximo encontro. Abraços!